O Jornal da Câmara, primeira edição, recebe hoje o vereador Toninho Véspoli do PSOL. Nós vamos conversar com ele sobre as manifestações recentes aqui na cidade de São Paulo e sobre a recém-instalada CPI dos transportes da Câmara Municipal. Vereador, primeiramente, boa tarde. O senhor acompanhou grande parte destas manifestações aqui na cidade de São Paulo e também apoiou muitas delas. A gente não via isso desde o impeachment do Collor, né? A gente não via a população e os jovens saindo às ruas para lutar por um país melhor, por uma cidade melhor. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, eu acho que a sociedade passa a querer participar mais das decisões. Eu acho que esse é o grande recado que eu acho que as manifestações estão se colocando. Até por conta que eu acho que eles vêm questionando bastante as instituições. Porque, na verdade, as instituições eu acho que não estão contemplando a vontade da grande maioria do povo, né? O que a gente pode perceber nas manifestações, vereador, é que começou com a tarifa de ônibus. E aí eu acho que a população viu que poderia mudar indo para as ruas e hoje em dia a gente tem manifestação quase que todos os dias aqui na cidade de São Paulo. A gente mostrou a matéria dos médicos, ontem teve manifestação dos professores também na Paulista. A população agora sabe que pode reivindicar os seus direitos e tem como fazer isso, né? Isso, eu acho que também é um fato importante, porque as pessoas falam assim, mas como que uma tarifa, os 20 centavos de aumento, desencadeou determinadas questões, né? A gente sabe que não só foi os 20 centavos. Na verdade, eu acho que tinha uma demanda reprimida, né? Se a gente for ver, assim, o governo, todo momento, o governo federal tentou passar que a crise internacional não afetaria o Brasil. E fora isso, eu acho também que apesar da melhora do salário mínimo na questão do emprego, mas a questão do emprego assim melhorou, mas a grande maioria, eu acho que 80% ganha abaixo de um salário mínimo e meio. Então, na verdade, também se vendeu, eu acho, uma imagem que o Brasil estava passando por um país de primeiro mundo. Aliás, o salário mínimo do Brasil é um dos mais baixos, É um dos né? mais baixos. O Diese fala, parece que a gente tinha que ter uma família com 4 pessoas, tinha de ganhar no mínimo 2.300 e uns quebradinhos, né? E não é isso. Então, assim, acho que também se vendeu uma imagem que o Brasil não estava. E eu acho que as pessoas foram, na verdade, contendo isso, e bastou, eu acho, uma manifestação com o pessoal do Passe Livre para as pessoas começarem, eu acho, também a colocar suas outras reivindicações que estavam reprimidas. Nós temos algumas imagens das manifestações, a TV Câmara fez uma grande cobertura. A gente vai mostrar algumas imagens das manifestações enquanto a gente vai conversando. Essa foi uma das primeiras, né? Foi onde tudo começou aí, vereador. Isso, eu acho que essa que foi aquela que foi para 23 de maio, né? Isso. Um outro aspecto... Pode falar. Um outro aspecto que eu acho também interessante colocar, eu acho que é na manifestação também do dia 13, que foi ali subindo para a Consolação, a ação truculenta da Polícia Militar, ela também contribuiu bastante, porque, na verdade, deu um sentimento de solidariedade aos manifestantes que foram... Foi aí que aumentou, né, o número de participantes. Foi aí que aumentou. E quando eu falo isso da Polícia Militar, eu de jeito nenhum estou aqui culpando o indivíduo que trabalha na polícia, porque ele é uma pessoa que é mandada e tem que seguir ordens. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que culpado é o governador e o secretário de Segurança do Estado. Esses sim, esses dão a ordem para a polícia agir do jeito que agiu. Aliás, a gente tem que deixar isso claro, que muitas pessoas acabam confundindo e acham que a segurança é papel da prefeitura, mas não, é do governo do Estado, né? Isso, é do governo do Estado. A prefeitura não pode legislar sobre segurança. Sim, e o prefeito, no caso, pode até conversar com o governador, mas quem decide o que faz com a Polícia Militar, com certeza, é o governador. O senhor comentou da ação truculenta da polícia, depois disso a gente quase não viu, né? Mas ações truculentas, a gente viu muitas manifestações pacíficas aqui na cidade de São Paulo. A grande maioria foi pacífica. A gente teve aquele pequeno incidente na prefeitura, mas aí são pessoas específicas, não é o pessoal que vai lá para se manifestar mesmo. O senhor acredita que são vândalos que já vão pensando nisso? Eu em todas as manifestações tenho colocado isso desde as primeiras, né? Que, na verdade, um pequeno grupo realmente já vai, talvez, com o intuito de fazer alguma coisa meio exacerbada, né? Mas a grande maioria está lá pacificamente, querendo lutar pelos seus direitos. Então, e eu acho que fora, principalmente a mídia, a grande mídia, né? Não vou falar o nome delas, mas que teve um papel também primordial na ação da polícia, porque nós já temos um governo, né, estadual conservador e a mídia a todo momento ia
criminalizando todo o movimento, porque na hora que você tem um grupo muito pequeno que exagera e vai lá e piche, que vai lá e depeda, mas a grande maioria não, só que a mídia colocava como se fosse todos os manifestantes. Enfatizava fortemente e cobrava, não, o governo, a polícia tem que fazer alguma coisa. E na hora que o governo faz, inclusive naquele dia, no dia 13, vários jornalistas foram como que fala, lesados fisicamente, né? Foram agredidos. Então, agredidos, né? Com bala de borracha e tudo mais. Mas aí a mídia também mudou a página e se coloca a favor dos manifestantes e contrário à ação da polícia, né? Eu acho que o governador sim tem responsabilidade, mas a grande mídia nesse país ela também tem que fazer uma autocrítica e ver que ela também teve um papel primordial para chegar onde chegou naquele dia. Muitas pessoas acreditavam que depois da redução da tarifa em diversas cidades aqui do país, as manifestações iam parar na cidade. E a gente não viu isso, né? A gente vê que todo dia tem manifestação, como eu já comentei. Estão fechando as rodovias, caminhoneiros estão se manifestando, os médicos se manifestaram ontem. O senhor acredita que essas manifestações agora vão ser comuns, vão fazer parte do dia a dia da população aqui do Brasil? Inclusive, dia 11 agora está chamada uma grande manifestação por várias organizações e entidades. Eu tenho a perspectiva que as manifestações não vão parar tão já. As grandes manifestações eu acho que vão continuar mais esporadicamente, mas eu acho que vai acontecer pequenas manifestações pontuais, né? Em vários lugares da cidade. Então, isso demonstra também que a população percebeu que ela organizadamente ela consegue frutos. Tanto é que eu vi aí a reportagem anterior falando aí do voto secreto. Quer dizer, tudo isso está se mexendo porque as pessoas foram para a rua. Se as pessoas não fossem para a rua, eu acho que dificilmente várias dessas questões seriam aprovadas no Congresso, e não só no Congresso. A gente vê o governador do Rio Grande do Sul também colocando tarifa zero para estudante, para ônibus intermunicipal. Quer dizer, várias coisas estão acontecendo porque os governos têm que dar uma resposta para essas manifestações. E as pessoas perceberam que as respostas são positivas na hora que elas vão para a rua e exigem os seus direitos. Então, eu acho difícil elas pararem assim tão, de repente, rapidamente, né? Aqui em São Paulo, a gente teve a resposta que foi a redução da tarifa e também a instalação da CPI dos transportes aqui na Câmara Municipal. O senhor falou em plenário que o senhor é matemático, né, e que chegou a consultar as planilhas. O senhor teve acesso às planilhas de custos do transporte público aqui da cidade? Elas são fáceis de serem compreendidas? Olha, eu sou matemático e eu não consigo compreender aquelas tabelas, né? Nós, inclusive, quando nós entramos aqui no mandato, acho que no mês de março, nós já pedimos para a Secretaria de Transporte as tabelas, então a gente já tem as tabelas já tem algum tempo e a gente não conseguiu decifrar. Até os técnicos aqui da casa também não conseguiram decifrar. Por que ela é tão complicada? Com certeza já é feito daquele jeito para que realmente a maioria das pessoas não tenha compreensão, porque se você tem a intenção de fazer majorar o custo, né, você consegue fazer isso facilmente numa tabela que ninguém compreende. Então, na verdade, isso é feito propositadamente, né? Mas, assim, eu acho que o importante é que também as ruas mostraram o seguinte: a gente quer diminuir a passagem, mas também a gente quer um transporte de qualidade, a gente quer entender as planilhas, a gente quer entender todo o sistema. E eu acho que isso os governos têm que aprenderem, que não dá mais para ser desse jeito. Eu, como, por exemplo, um governador ou um prefeito, eu não posso tomar as minhas decisões sozinhas a meu bel prazer, junto com o meu comando, que sejam os secretários. Quer dizer, as pessoas hoje votam, mas votando na pessoa com uma certa expectativa. E se aquela expectativa não está sendo atendida, as pessoas querem hoje falar assim, ter uma participação política mais direta para falar assim: olha, esse dinheiro que você está administrando não é só teu, não é teu. Esse dinheiro é do povo e cabe ao povo das diretrizes aonde você tem que fazer os investimentos. Eu acho que esse é o grande recado que está se colocando. E eu acho que essa é a expectativa que as pessoas têm da CPI, né? E, infelizmente, eu não tenho essa mesma expectativa, até porque a gente viu aqui na terça-feira passada, o próprio base governista não quis votar a CPI, nós não conseguimos votar. Na quarta-feira, nós conseguimos votar a CPI, juntamente com a base governista. No plenário, No plenário, mas depois que o PT protocola uma CPI dos transportes. Quer dizer, na verdade, ele que estava contra a CPI,
Protocolou 1. Protocolou que foi 1. até chamada de CPI Chapa Branca. Isso, quer dizer, na verdade, foi todo um movimento já pensado de a base do governo aprovar a CPI, mas queria aprovar a CPI deles. Quando foi na quinta-feira, nós fomos aprovar que CPI nós queríamos. Se era a CPI da base governista ou se era uma CPI da oposição. Claro, eu votei contra a CPI da base governista e até deu uma certa confusão, porque as pessoas, os vereadores que votaram contra aquela CPI, ficou parecendo que nós éramos contra a CPI. Na verdade, a grande parte dos vereadores eram a favor da CPI dos transportes, mas queriam que fosse aprovada a CPI do vereador Ricardo Yang do PPS, né? E não uma CPI proposta pelo próprio PP. Porque assim, até assim, a do Ricardo Yang, apesar de o escopo dela era mais abrangente, ela também propunha 9 integrantes na CPI. Agora são 7. Do Paulo Fiorilo, ela pega muito mais a questão dos custos da planilha e ela também pega só mais 7 membros. E como que é colocado os membros aqui na CPI? Por representatividade de partido, e aí muitos partidos ficaram de fora, como o próprio vereador Ricardo Yang, que propôs uma CPI. Isso, e assim, é pelo peso da bancada. Então, os partidos pequenos, que tem 1, 2, 3, 4 vereadores, não tem a mínima chance de estar compondo aquela CPI, só os partidos grandes. E se a gente for pegar os partidos grandes dessa casa, eles todos quase estão na base aliada, tirando o PSDB. Só tem o Eduardo Tuma, que é o vice-presidente. Então, nós já sabíamos que uma CPI ia estar composta com 7 membros, com praticamente quase todo mundo da base aliada, e que eu acho que não vai ter muita intenção de aprofundar no debate. Então, a sua expectativa sobre a CPI é que não vai dar muito resultado? Só vai dar resultado, e eu acho que isso é um apelo, se a população se organizar, vir participar aqui das reuniões da CPI. Já tinha estudante aqui na terça-feira, né? Isso, fazer realmente manifestação, entrar em contato com os vereadores da CPI que são membros e pressionar realmente para que tenha uma CPI, que as pessoas querem abrir essa caixa preta aí da questão dos transportes. Vereador, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara, primeira edição. O senhor já está convidado a voltar para falar da CPI dos transportes, sobre as manifestações ou qualquer outro assunto aqui da cidade de São Paulo. Tá, muito obrigado. E mesmo não sendo membro da CPI, eu vou estar em todas as reuniões para a gente estar acompanhando ela. Obrigado. Obrigada, senhor vereador.